A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvaux faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvaux, fone 3224-4206. Pra mim, economizar é comprar. Bem bonito. Bem suculenta. Bem cheirosa. Bem rapidinho. Pra mim. pra mim, economizar, Economizar é comprar. bem graúda, Bem saudável. bem assado. Economizar é comprar. Bem. Nós terminamos o último bloco e a Ana fez um pouco de suspense, porque nós estamos falando sobre como modificar a voz. A Silvia estava comentando que a gente pode, na verdade, com o tratamento com o fonoaudiologista, modificar a voz. E eu, como médico, não sabia que existia uma cirurgia que podia fazer isso. Olha, nós E o não Ned vai sabíamos, mostrar eu isso. não sabia. Olha, estou impressionada e maravilhada, Ned. Preciso dizer que eu estou maravilhada. E eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo, os amigos que estão nos assistindo, também vão ficar, porque eu imagino que muitas pessoas precisam disso. Como tu falaste, não, e depois tu tem que falar sobre os senhores, aqueles que querem arrumar namorada. Depois tu conta essa história para nós também. Ah, é? Que eu acho que é muito interessante. Não, que Não, como é que tu realmente. fala? A presbifonia. Presbifonia. Porque a gente sabe de presbiopia. Isto, presbiacusia, Presbiacusia. presbifagia, presbigeusia, que é o gosto que altera, enfim. E tem a presbifonia, que é a alteração da voz. Gente, isso é interessantíssimo. Explica para nós. É. Que vai ter no congresso agora que você está falando, né? Agora na próxima semana, se o vulcão permitir, nós estamos indo para Buenos Aires para o Congresso Latino-Americano de Fonoccirurgia. Fonoccirurgia é a cirurgia da voz, né? E me coube falar sobre presbifonia, tratamento cirúrgico da presbifonia. Então, assim, para levar um pouco de... brincar um pouco com o nosso telespectador, ficar mais à vontade, eu dizia aqui em off para os nossos amigos que você imagina uma cena muito comum hoje, é um homem de 80 anos, né? 80 que anos. estão hoje todos super estão bem, saradíssimos, frequenta a academia diariamente, tem um corpo, né, tanquinho, beleza. Tanquinho enferrujado, mas tanquinho. Ele que tinha um par de óculos pesados, acabou indo no oftalmologista e operou a catarata, não usa mais óculos. Se não ouvia bem, aqueles aparelhos auditivos que eram analógicos passaram a ser digitais intracanaliculares, você nem percebe que ele tem um aparelhinho, ele ouve de tudo. Os urologistas e os andrologistas estão aí para resolver todos os outros problemas que nos afligiam antigamente. Com os azuizinhos da Os vida. azuizinhos e os não azuizinhos, não Amarelinho. aquele azulzinho, o amarelinho azulzinho resolve isso de uma forma maravilhosa, né? Então o que acontece? Essas pessoas com o envelhecimento da voz, que é natural, o homem, à medida que vai envelhecendo, a voz vai ficando mais aguda. E a mulher, ao contrário, que era uma voz mais aguda, ela passa a ter uma voz mais fina. Mais grave, perdão. Isso faz com que até a gente diga, brincando, que aquele casal de velhinhos, eles se dão tão bem, que até as vozes deles são parecidas. Porque ele foi afinando a voz e ela foi ficando com a voz mais grave. Então, chega um momento que a voz realmente se parece. Para este paciente, esse senhor, por exemplo, que não precisa ter 80, pode ter com 60, com 50 e poucos anos, você pode ter envelhecimento da voz. Com fonoterapia se consegue bons resultados e também com tratamento cirúrgico. Você deixa ele com uma voz forte, potente, adequada, então, essa já é uma maneira de pensar mais jovem, né? De um corpo mais jovem, que graças, infelizmente, aos cirurgiões plásticos e toda essa tecnologia, hoje em dia, nós conseguimos uma qualidade de vida melhor. Então, é realmente importante que essa população de pessoas de mais idade
possam ser beneficiadas com o tratamento da voz. Quer dizer, se o cara quiser voltar para o mercado e, de repente, investir Eu numa dizia, menina né? mais nova... Veja assim, quantos estão aí esses velhinhos simpaticíssimos, né? Muito simpáticos, né? Mas com uma voz assim que realmente essa voz não combina, né? Não dá. Então, né? eu recebi a ligação assim, ninguém não sai dá. pra isso, né, Não mãe? dá, né? Tem que deixar com uma voz mais adequada. Mas então vamos mostrar aqui para o telespectador, de uma forma, digamos, simples, sem identificar paciente. Isso aqui é a muda de voz de um transexual, que tem todas as características femininas, pensa realmente como mulher, mas tem uma voz masculina. Então, nós fazemos essa cirurgia sob anestesia local. Solta. 2, 3, 4. Mais forte. 5, 6, 7, 8, mais. 9, 10. Mais. Vai contando. 11. Mais. 12. Já está modificando. 13, 14, 15. Mais. 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Solta um pouquinho. E o inverso também é verdadeiro. Sim. E agora, já num pós-imediato ainda na sala? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, eu acho que dá para perceber. Isso é feito para anestesia. Dá para fazer o inverso também, não é? Homens... com voz fina ficarem com voz grossa. Ficarem com voz grossa. Essa cirurgia também é feita na androfonia. Androfonia é quando a mulher tem voz de homem e você quer deixá-la com voz feminina. Tem voz grossa e quer ficar com também voz isso fina. é possível. Mas o inverso, como estávamos falando, realmente é uma cirurgia, até eu diria, mais fácil, tecnicamente. Também é feita sob anestesia. Quando tem voz fina e quer ficar com as voz grossa, até mais fácil. Ela assim, é um resultado mais previsível, né? Mais previsível. Porque você não tem tanto ajuste, digamos, no pós-operatório. Já os transexuais é diferente, porque não basta só deixar com voz fina. Tem que ter toda uma prosódia, toda uma... Enfim, tem todo um padrão de comunicação que tem que estar ajustado. Ajustado. Né? Exatamente. Então, uma linguagem não feminina. adianta só a voz estar feminina, ou seja, a frequência está num tom mais feminino, mas também tem que haver todo um gesto vocal que acabe acompanhando. Né? Então, precisa ter todo um padrão articulatório muito próximo do feminino, e a gente chama isso de gesto vocal mesmo, porque é toda aquela a prosódia, a melodia, a questão de padrão articulatório, velocidade de fala, clareza, né, na comunicação. Então, tudo isso tem que ser aprimorado. Fora a questão do ajuste, porque tem um pós-operatório, e nesse pós-operatório deve haver um acompanhamento, né, para que a pessoa possa ter uma performance melhor, ou seja, um melhor emprego daquela nova anatomia que ele recebeu. Então, ele fica com uma nova anatomia e é preciso que ele exercite isso e aprimore outros aspectos da comunicação, não só a voz, ou seja, o som da comunicação propriamente dito. É preciso haver todo um aprimoramento do padrão de comunicação. Por isso que eu dizia que então, essa outra, que é o inverso, é o homem que tem voz fina, que você deixa com uma voz mais grave, ele está satisfeito com essa voz mais grave, e então ele acha que não precisa ter muitos gestos, muita coisa diferente, porque já conseguimos um resultado. Né? Então, me lembro de uma situação de um paciente, já de um pouco mais idade, na década, já com seus 40 e poucos anos, em que fazia a cirurgia e eu achava que a voz estava boa. Né? E eu digo, está bem assim, fulano? Pode baixar mais um pouco, doutor? Eu digo, pode baixar. Eu baixava mais um pouquinho. E a voz foi ficando, sabe? Ele queria ficar com voz. Eu já não gosto, já estava querendo parar, chega, né? O meu padrão de beleza de voz, entre aspas, estava o suficiente. Mas ele queria mais ainda e acabou ficando com uma voz que a gente chama em fry, que é aquela voz crepitante, você nota que sabe? E fica com pouca projeção vocal também. Mas mais para dizer que você consegue baixar e o paciente às vezes fica satisfeito sem precisar ainda outros recursos, como o inverso na transexualidade, por exemplo. Normalmente, é o que a gente estava falando no intervalo, as pessoas não têm noção da própria voz, né? Não. Por isso é que quando a gente escuta, a Ana estava se queixando, eu acho a voz dela bonita no vídeo, mas ela estava se queixando que ela não acha bonita. Né? Quando a gente se ouve, a gente se estranha, né? Mas isso é uma situação extremamente comum, as pessoas estranham muito, causa muita estranheza. Ou quando elas gravam a primeira vez numa secretária eletrônica e vão se ouvir, vão fazer o teste, ou quando elas têm uma filmagem, né?
mas normalmente é em gravação que as pessoas têm um impacto maior. Então a gente sempre ouve a voz da gente um pouco mais aguda, né, do que a gente esperaria que ela fosse. Porque a gente ouve a nossa voz por via aérea, ou seja, a mesma voz que vocês estão ouvindo da emissão que eu estou realizando, e também a gente ouve por via óssea, ou seja, a gente tem uma vibração da caixa craniana e isso acaba gravando um pouco mais a voz para o próprio, né, falante. Então, a gente quando ouve causa estranheza. A gente sempre tem a sensação que a voz é mais estridente e mais aguda do que realmente ela é. E Silvia, me diz uma coisa, para criança, tá? Quem tem filho pequeno, a gente falou que vale a pena, assim, por exemplo, quem adulto, por exemplo, o Miguel estava falando que ele convivia com adultos que tinham calos vocais, tal, que valia a pena cantar, tal. Quem tem filho pequeno, vale a pena colocar para estudar canto para que tenha alguma vantagem com relação à voz? Na verdade a criança ela está com todo um processo de crescimento e a laringe também acompanha esse processo de crescimento. Então o uso do canto, a fisiologia da voz cantada é bastante diferente da fisiologia da voz falada, né? Tem benefício? Normal. Pode ter em algumas situações, mas a criança a gente tem que ter muito mais cuidado, porque tradicionalmente as crianças já têm situações, né, as nossas crianças fundamentalmente hoje em dia têm situações de exposição a abuso e mau uso vocal com mais, uma rotina, né, mais intensa. Então eles gritam mais, eles imitam mais sons, os meninos têm muita participação em escolinha de futebol, então a voz ela acaba sendo, né, um veículo de comunicação muito intenso na criança. E, por vezes, intensificar com a aula de canto, às vezes, na criança pode ser um pouco mais arriscado. É preciso haver um controle bastante próximo. É claro que as performances vocais sempre acompanhadas, elas acabam revertendo em benefício para a produção de voz. Mas, de uma forma geral, a criança a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. As nossas crianças, elas têm um padrão de emissão mais disfônico, né? A gente encontra um índice de disfonia até relativamente alto, né, na população infantil. E a literatura até questiona, né, o quanto isso seria normal ou não, o quanto se trata ou não, sabes, o índice de patologias. Né? Ana Paula, olha, eu queria assim pegar o gancho, como dizer assim, o índice de disfonia, de alteração de voz em criança é relativamente elevado. Isso também traz uma repercussão, digamos, anímica na criança. Psicologicamente tem repercussão. Existem trabalhos interessantíssimos que mostram assim, qual é a impressão que você tem daquela pessoa que é rouca, não é? A criança passa uma impressão ruim se ela é rouquinha. Então eu ia aproveitar esse momento e isto realmente me faz vir a um programa de televisão para entrar no lar do nosso telespectador, da importância que tem a mídia de levar a informação. Não é? Então aproveitar nesse momento, assim, aquelas criancinhas que estão em casa, que são roucas, que o pai percebe, a mãe percebe, o vizinho percebe, que às vezes os pais não percebem, mas o vizinho, a tia percebe que a voz é rouca. Essa criança merece uma atenção especial. Vamos ver a causa. Até porque, na grande maioria das vezes, são causas absolutamente benignas, de curso, às vezes até autolimitado, o diagnóstico é simples, mas nós não podemos esquecer que tem uma parcela dessas crianças que tem uma patologia chamada papilomatose respiratória recidivante. Bonito nome. O que significa isso? É uma lesão provocada pelo HPV. E hoje, todas as pessoas, né, já sabem o que é HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. Não necessariamente só sexualmente transmissível, mas ela é classificada dentro das doenças que se transmitem também pelo sexo. E as crianças de 2 aninhos, recém-nascidos com papilomas, que passam no canal de parto e são contaminadas pela mãe e apresentam, então, na laringe, nas cordas vocais, nas pregas vocais, uma lesão bem característica, parece uma couve-flor, né? A semelhança do papiloma genital feminino, ou mesmo masculino. Essas crianças podem apresentar essa papilomatose e que é um sacrifício para essa criança, porque ela é chamada de respiratório recidivante, porque você vai, opera e ela volta. Vai, opera e volta. Hoje já tem medicamentos que nós utilizamos e que diminuiu essa frequência da recidiva. Mas são crianças com um grande compromisso da sua qualidade vocal. São crianças, isso cresce, e a criança tem falta de ar, ela cansa. São criancinhas roucas que vão brincar e não conseguem acompanhar o brinquedo das outras crianças, porque tem falta de ar.
Então veja a importância de alguém lembrar, fulano está rouquinho, quem sabe pode até ser. E pode ser um nódulo de corda vocal, que às vezes, até no menino, vai ser autolimitado, quando ele fizer a muda vocal vai desaparecer, né? Diferente do que na menina, que vai precisar ainda de tratamento fonoaudiólogo. Então, fonoterápico. Então eu acho importante isso, realmente estamos falando, de levar à população esse conhecimento de que a alteração de voz na criança pode não ser só bonitinha, a criancinha rouquinha bonita, né? Pode representar realmente algo mais sério. Representar problemas de impacto maiores, Não tem voz rouca normal. Depende. Ou tipo assim, Como assim? Que não tem um problema associado. Pode não haver um problema orgânico associado, né? Mas pode haver um problema funcional. Então, às vezes, a parte funcional da laringe, a forma como acontece todo aquele processo da fonação, a corrente de ar vem, vibra as pregas vocais, se amplifica esse som e a gente acaba falando, em alguma dessas vias pode estar acontecendo algum problema. Fundamentalmente, quando esse problema é mais centrado na laringe, pode estar havendo um sobreesforço, um uso, né, da fisiologia de uma maneira inadequada. Então, isso pode gerar uma distorção no som, que as pessoas popularmente vão chamar de rouquidão, mas pode se apresentar de outras formas. Pode ter uma voz áspera, pode ter uma voz soprosa, ou seja, uma voz mais airada, uma voz com uma rouquidão mais agravada, digamos assim, que seria aspereza, né? Na verdade, mas via isso de regra, pode é uma disfunção. Né? É uma disfunção que pode ter. Por isso que nós chamamos de disfonia funcional ou disfuncional, ou comportamental. E tem as orgânicas que estão relacionadas, então, a problemas orgânicos na laringe. Eu tenho um dano em algum tecido ou órgão do trato vocal. Pode acontecer também a associação das duas e pode haver uma predisponência. Então, eu posso ter uma disfonia funcional que não tratada, ou seja, uma voz rouca que não apresenta uma lesão, né, na laringe. Ela pode, com o tempo, esse mau uso, esse mau emprego da parte fisiológica da fonação, pode levar ao aparecimento de uma lesão, né? Então... Aqui, quando eu fazia aquele... Não estava imitando voz, mas começava a falar com uma voz diferente. Esse é um exemplo típico. Por exemplo, se eu estou falando desta forma, é que eu tenho pregas vocais normais, mas a forma como eu estou usando me leva a uma disfonia, uma rouquidão. Posso falar assim também, né, dessa forma. Ou seja, apesar de ter laringe normal, você pode apresentar disfonia. É o que a Silvia acabou de falar. Existem, então, essas disfonias chamadas comportamentais. Isso, que são funcionais, né? Como um dos objetivos do programa é prestação de serviço